há dúvida de que a educação é a chave para o bom desenvolvimento de um cidadão. Mas é preciso garantir o acesso a todos e com qualidade e no tempo certo. Em 2017, um quarto dos jovens no Brasil não concluiu o ensino fundamental na idade esperada, segundo o levantamento do IPEA. Desafios na educação que se transformam em metas com a Agenda 2030 estabelecida pela ONU. Assegurar a educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse é o compromisso do Brasil e tema do Preservar Lei. A educação é a ferramenta mais importante para o desenvolvimento sustentável. A meta é promover o acesso gratuito, inclusivo e de qualidade. A Constituição Federal de 88 definiu que a educação é um direito fundamental dos brasileiros. Mas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a mais importante para nosso sistema de ensino. Ela reafirma o dever do Estado de garantir educação gratuita para todos e define a responsabilidade da União, estados e municípios do ensino básico até o superior. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, é a principal fonte de recursos. Ele possibilita pagar professores, investir em materiais didáticos e construir e reformar escolas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a professora Ângela Maria Costa, doutora em Educação pela PUC de São Paulo, e com Alexandre Veloso, especialista em Direito Educacional. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Lei. E, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2016, 98% das crianças de 6 a 14 anos estavam matriculadas no ensino fundamental. Por outro lado, um quarto dos jovens no Brasil não concluiu o ensino fundamental na idade esperada. Doutora Ângela, o que acontece durante essa trajetória escolar que retira o estudante da sala de aula ainda tão cedo? A principal questão na educação brasileira é que a própria Constituição Federal de 88, ela não é cumprida, porque o brasileiro já nasce como cidadão de direitos, e esse direito começa desde a creche. E nós temos apenas um atendimento no máximo de 30% das crianças de 0 a 3 anos. Porque apesar de não ser ensino obrigatório, ele é um direito da criança, é opção da família e é um dever do Estado. Então, nós já começamos do início prejudicando essa própria criança. Depois a gente vai para a educação infantil, que apesar de ter se tornado obrigatório a partir dos 4 anos de idade, em 2016, nós não conseguimos atingir a universalidade. E aí a gente vai acumulando os problemas até chegar no ensino médio. Mas o que acontece com esses jovens do ensino, entre ensino fundamental e ensino médio? O ensino médio é o nosso mais grave problema na educação brasileira. É o maior desafio da educação brasileira. Porque os jovens começam a abandonar o ensino médio. Eles abandonam, eles são reprovados. Nós temos aqui um dado que eu fiquei impressionada. Nós tivemos 2,6 milhões de estudantes do ensino médio reprovados em 2018. E nós tivemos 912 mil que abandonaram o ensino médio. E quando a gente vai procurar saber o porquê disso aí, a gente vê várias situações. Primeiro, uma escola totalmente desestruturada. Nós temos apenas 10% de escolas que têm algum laboratório ou biblioteca. Nós temos um ensino arcaico, que não significa absolutamente nada para a vida prática desse aluno. Ele tem que acrescentar a renda, né? Uma renda à sua família. Então, ele começa a ver um desinteresse total, porque não interessa aquela escola, ela não lhe apresenta um futuro, né, de vida naqueles ensinamentos, um conteúdo que é desenvolvido no ensino médio. Então, essa moça começa a ficar realmente desinteressada. E, Alexandre, desde 2014, o Brasil tem um Plano Nacional de Educação que também fixa metas a serem cumpridas até 2024. Como que ele contribui para ampliar esse acesso à educação de qualidade? O Plano Nacional, né, é importante para dar um direcionamento, uma forma que o país, né, o Brasil, estabelece aí como uma prioridade na educação brasileira nacional. E, por sua vez, os estados também, municípios, porque a educação ela é compartilhada, né? É uma competência concorrente entre os estados, a União, os estados e os municípios.
cada um na sua área de abrangência. Então, na verdade, o Plano Nacional, juntamente com o plano estaduais, distritais de educação, é importante para poder você firmar, então, índice, né, metas, para que realmente a gente consiga atingir minimamente aí, essa qualidade que se espera da educação no Brasil. Então, nós, desde que estou aí como especialista, mas também sou atualmente presidente de uma associação de pais e alunos que foi instituída, criada essa associação no âmbito de Brasília, e hoje nós temos uma confederação nacional para poder fiscalizar e acompanhar essa qualidade do ensino da educação pública e particular, que também, infelizmente, nós vamos observar que é um abismo, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando agora, ficou mais do que claro o abismo que há entre a qualidade do ensino público e o particular. E quando o assunto é ensino médio, a situação é mais preocupante. Segundo o IPEA, 70% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados em 2017. E a taxa de conclusão chama ainda mais atenção. Apenas 41% dos jovens de 19 anos concluíram essa última etapa. Doutora Ângela, a senhora falava há pouco, a necessidade de entrar no mercado de trabalho é o principal motivo? Sim, é o principal motivo. Nós vivemos num país onde a renda do brasileiro é muito baixa. A escola pública apresenta exatamente esse público, de alunos que vêm de uma família desestruturada e que é necessário que ele contribua financeiramente. Então, a questão financeira, ela pesa muito na questão. Imagina agora com esse tempo de pandemia, não dá nem para a gente saber de que forma que eles estão vivendo e estão podendo realmente trabalhar. Então, a questão do ensino, gente, é como eu digo, nós não moramos na Suíça, nós temos que ter muito claro isso. Nós moramos num país que, para se falar na questão econômica, nós estamos muito aquém dos grandes países quando a gente é avaliado. Então, o Brasil sempre está abaixo, né, num patamar muito baixo nas avaliações internacionais. E é necessário que se enxergue isso. A questão alimentar, a questão de passe de ônibus, a questão de chegar na escola, a questão de ter que trabalhar e um desinteresse total daquele conteúdo que é apresentado pela própria escola faz com que esse aluno abandone a escola. Nós temos um grave problema e vamos ter que ver isso no próximo ano letivo. E, doutora Ângela, o Brasil também enfrenta essas desigualdades regionais e também desigualdades de gênero. Agora, a pandemia da Covid-19 pode ampliar essas diferenças, inclusive em relação às regiões do país e também entre os estudantes de escolas públicas e privadas, como o Alexandre estava mencionando agora há pouco. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente sabe quando vai se analisar a questão da avaliação e do aluno que foi reprovado, os que mais sofrem, né, com isso são os negros, os indígenas e os quilombolas. Nós somos um país desigual. Numa avaliação que houve agora há pouco tempo, internacional, nós estamos no segundo patamar de país mais desigual. Então, a desigualdade é a marca da educação brasileira. Nós não conseguimos cumprir com a legislação. Eu costumo dizer que a legislação brasileira, ela quase que abarca todos os direitos do aluno e nós não conseguimos cumprir. Quer dizer, no momento que você não consegue oferecer a creche, que é um direito constitucional, e ninguém consegue atingir isso aí, nenhum município está preocupado com isso, porque ele diz que não é obrigatório, mas é o direito da criança. O ensino fundamental, que é obrigatório desde a educação infantil, né, que é a educação básica, dos 4 anos de idade, a gente não conseguiu atingir todas as crianças. Então, a gente começa a ver assim, existem muitas leis. O próprio Plano Nacional de Educação tinha 10 anos para ser cumprido, aí ampliaram mais 10 anos. Quer dizer, o que acontece? A gente começa a correr e vê que não vai dar conta, aí dá mais um prazo. Alexandre, o ensino à distância é tão eficaz quanto as aulas presenciais? A gente corre um risco de ter aí um prejuízo educacional? Só para retomar, então, assim, é importante a gente dizer, até corroborando com a doutora Ângela colocou, esse nível de evasão realmente nos preocupa demais, né? Como associação, como sociedade. O abandono e a evasão cada vez mais vem nos preocupando do desinteresse total desses alunos. Então, a gente percebe, na grande maioria, nós estamos ensinando alunos do século XXI, né, com as mesmas pedagogias, metodologias do século XVII, dos bandeirantes. Então, isso realmente precisa ser alterado.
Não sei se agora com a Base Nacional Comum, se isso vai dar uma melhorada, colocando os itinerários formativos, colocando aí uma questão de formação do próprio aluno, para que o aluno se torne o protagonista da sua formação, possa escolher as áreas que ele tem mais afinidade, com acompanhamento, enfim, não sei, nós temos aí até 2021, 2022, para poder implementar aí, iniciando pelo ensino médio e depois nas outras, iniciando agora para o ensino médio, essa nova base comum curricular. Então, nós vamos agora acompanhar para ver se a educação pode estar um pouco mais próxima da realidade. Nesse momento, nós estamos enfrentando aí a quarta revolução industrial, né? A quinta, em alguns, é uma disruptura total do que se aprendia, né? Do que eu aprendi, provavelmente que a doutora Ângela aprendeu na escola. Então, há uma necessidade de se reformular, né, esse nosso currículo para que possa realmente adaptar, né, trazer o aluno, né, o estudante para a sua realidade, trazer para ele o mais importante, que é a colocação no mundo do trabalho. Nós não sabemos mais que nem que tipo de trabalho ele vai encontrar. Esses trabalhos tradicionais, muitos vão deixar de existir. Então, na verdade, nós temos agora, usando até a nomenclatura mundo do trabalho, porque pode ser um trabalho voluntariado, pode ser um trabalho, enfim, colaborativo. Então, tem outras formas hoje de contratação, de emprego, que esses jovens vão ter que enfrentar a realidade. Então, nós entendemos que como você bem citou, nós conseguimos identificar um abismo que infelizmente existe entre o ensino público e o particular, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos aí o ensino particular já iniciando logo após, em março. Em maio já estava rodando aí, vamos dizer assim, o ensino remoto, o ensino à distância, esse tal do ensino híbrido, e a escola pública demorou por demais, né, iniciar esse planejamento, porque realmente é uma máquina pesada, é uma estrutura muito mais custosa, mas os gestores precisam também estar aí evoluindo, né? Eu acho que esse momento de pandemia é importante para que as escolas entendam da importância do ensino remoto, da tecnologia na educação, né, como um aliado, não para substituir, né, o professor, não substituir as metodologias que dão certo, mas tem que sim ser encarado como um aliado, uma necessidade aí para os próximos anos, a tecnologia sendo incorporada aí pela nossa educação. Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta. Preservar a Lei está de volta. Até 2030, garantir que todos os jovens e adultos estejam alfabetizados, tendo adquirido os conhecimentos básicos em leitura, escrita e matemática. Essa é outra meta que deve ser alcançada pelo Brasil. No entanto, a proporção de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas funcionais em 2016 era de mais de 15%, chegando a representar 1/3 da população rural. Doutora Ângela, como fazer com que essas pessoas, principalmente as do campo, retornem às salas de aula? O grave problema é o seguinte: a educação brasileira se preocupou em universalizar. Nós temos quase que uma abrangência de 90% das crianças e jovens de 7 anos em diante na escola, no ensino fundamental. Só que nós não temos a qualidade da educação. E quando você fala de qualidade da educação, a gente vai remeter aos professores. Quer dizer, nós temos que ter, não existe nenhum lugar no mundo que tenha um ensino de qualidade se não tiver uma qualidade nos seus professores. E isso está faltando no Brasil. Porque apesar da LDB garantir que esse professor deva ter o nível superior, a gente encontra ainda no Brasil uma infinidade de municípios que não atendem essa necessidade. Então, eles colocam professores, às vezes, sem nenhuma qualificação. E aí, o ensino de qualidade que a gente tanto busca, nós não conseguimos mesmo atingir. Em São Paulo, um projeto tem devolvido esperança a quem já tinha desistido de aprender. O Instituto Escola do Povo alfabetizou mais de 6.000 jovens e adultos de forma gratuita. Meu nome é Cleonice de Sulina da Silva, 58 anos. Cheguei aqui em Paraisópolis em 75, 3 anos de idade.
com a minha mãe, 7 irmãos. A gente chegou aqui, Paraisópolis era só mato, rua de barro, né? Não tinha barraco, não tinha casa, só tinha 3 mercadinhos que era pequenininho, onde a gente fazia compra na caderneta. E daí nós morávamos no barraquinho, quem estava dentro via quem estava fora e era assim, era gostoso. Meu nome é Marlene Damiana Martínez, eu trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de babá, recém-nascido. No momento estou desempregada. Como conheci? Porque a Antonieta, uma de minha amiga, falou que eu sempre que estude. Então, eu procurei a escola, então estou melhorando minha escrita, a leitura. Então, meu nome é Marconi do Rocha de Santo, tenho 31 anos. Eu vim para São Paulo em busca de melhoras e aqui comecei a estudar e estou me sentindo muito feliz. Meu sonho é saber escrever. Paraisópolis é uma comunidade com 100 mil habitantes. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores cidades do país. Paraisópolis, nos últimos 10 anos, está passando por um programa grande de urbanização em que a favela está se transformando num bairro. Então foi feita uma série de investimentos para poder melhorar a infraestrutura, o comércio foi melhorando, foi construído novas moradias. E foi de um sonho de um grupo de jovens que nasceu o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, cujo objetivo é ser a primeira favela do Brasil a erradicar o alfabetismo, através do programa Escola do Povo. O programa de alfabetização se sustenta através de campanhas que nós realizamos, de Adote uma Turma e Adote um Aluno, onde pessoas e empresas se mobilizam para poder ajudar essa causa, ou de eventos sociais, jantares, bazares, para poder fazer captação de recursos para poder manter a escola funcionando. O aluno que vem até aqui, ele muda muito, né, de opinião, muda o seu modo de vida, a maneira de educar filhos, a ansiedade, até uma ansiedade de conseguir um trabalho melhor para poder dar ao filho aquilo que eles não puderam ter, né? Minha autoestima melhorou muito, entendeu? A pessoa se diverte muito com os amigos, a pessoa se comunicando e estou gostando bastante. E agora, nossa, mudou tudo, viu? Agora está muito legal. Está sendo bom, está sendo legal. Já aprendi a ler um pouco. Agora escrever, tem que juntar as palavras ainda para poder escrever. Eu tenho medo de escrever palavra errada, mas eu vou aprender. E o analfabetismo é ainda maior entre os moradores das regiões Norte e Nordeste, segundo o IBGE. Estados e municípios também são responsáveis por desenvolver mais políticas de inclusão, tanto regionais como raciais também, doutora Ângela. Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o Estado ele tem como competência fazer o ensino médio de qualidade e o município a educação infantil e ensino fundamental, primeiros anos, né? Então, esse investimento que a gente vê que não acontece de uma forma adequada faz com que as turmas sejam numerosas, o professor sem formação ou qualificação para poder oferecer um ensino de qualidade. Além dos conteúdos que o doutor Alexandre já tocou também, que é na questão do conteúdo que não tem nada a ver com aquela vida prática do aluno. É necessário que a escola busque esse conhecimento no seu entorno. Quais são os nossos problemas? E discutir, levar para a sala de aula como temas transversais. Eu acho que a gente precisa fazer com que a escola seja mais real, seja mais competente no sentido de formar aquele aluno para o seu entorno, para a sua comunidade e para a sua comunidade de uma forma geral. Porque a escola ela tem que estar aberta a essa comunidade. Nós temos que parar ainda de pensar no ensino, né, do século XVIII, onde o aluno fica sentado um atrás do outro, sem poder conversar, sem poder realmente saber o que está acontecendo na sua volta. E hoje, com as mídias, né, com a televisão e tudo mais, essa criança chega com muita informação e a escola tem que ser capaz de desenvolver o seu conhecimento, ampliar esse conhecimento que ela traz. A gente vê ainda que falta muito ainda para que a gente consiga isso. Alexandre, nesse contexto da educação de jovens e adultos, qual é o papel do EJA? O EJA, ele tem, na verdade,
vamos dizer assim, dar oportunidade daquele aluno, né, com defasagem de idade séria, para que ele possa, então, se qualificar, a formação dele, educacional, a trilha dele, possa ajustar, acertar, como nós vimos aí na reportagem anterior, várias pessoas que passam, eu tenho alguns, né, tenho conhecimento de pessoas que foram alfabetizadas com 12, 15 anos, enfim. Então, o EJA é uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, do Estado, né, daquela pessoa que não teve, por algum motivo, né, de vulnerabilidade, enfim, alguma questão que impediu que ela pudesse avançar de maneira normal na trilha educacional, ela possa ter oportunidade, então, na escola de jovens e adultos, né, ela possa, então, corrigir essa deficiência que ela teve nessa caminhada que ela tentou trilhar. Eu gostaria também de falar que é importante, viu, que a gente também atente para a educação profissionalizante. O Brasil, por muito tempo, vendeu o sonho do ensino superior, né, para os jovens, para muitas pessoas. E a gente abandonou, né, a gente lá como associação, vê que como é importante o ensino profissionalizante. Então, a gente acredita também que é uma forma também do próprio EJA, né, fazer concomitante ou subsequente o ensino técnico profissionalizante. É uma grande oportunidade também que os estados e municípios, os estados, né, devem aí investir tanto a iniciativa pública e privada para essa formação técnica que a gente infelizmente acabou abandonando no Brasil. Estamos agora tentando retomar, não sei se iremos conseguir aí demover aí os alunos, né, para que possam, os jovens hoje no ensino médio sequer sabem que é ensino técnico, muitos não sabem, incrível que pareça. Eles não sabem o que é o Enem, o que é a UNB, o que é o vestibular, mas sequer sabem o que é o ensino técnico e para que serve aquele ensino técnico. Então, eu só ressalto e dou um destaque nesse tema para que a gente possa também refletir sobre essa necessidade do Brasil, né, também retomar aí a formação técnico-profissional dos jovens aqui no Brasil. E, Alexandre, pensando aí numa outra ponta, ampliar o acesso ao ensino superior também é um desafio, apesar da existência de programas como o ProUni, o Reúne, o FIES, que foram criados justamente para ajudar nesse acesso? O Brasil, assim, nós temos hoje, você sabe que o percentual é muito baixo ainda das pessoas que conseguem acessar o nível superior. Então, é uma elite ainda, né, que consegue acessar o ensino superior e conseguir concluir o ensino superior. É um grande desafio, porque mesmo nas escolas, nas universidades públicas, você tem um grande problema de acesso, de custo, bolsa, né, de você ter material, transporte escolar, enfim, toda uma alimentação, moradia. Então você vê, e o particular tem essa questão que nós vivenciamos, uma grande abertura para que os alunos pudessem também estar formando na universidade particular, com o ProUni, com esses programas de incentivo, mas também, e FIES, né? Inclusive o FIES, que nós estamos aí vivenciando agora, o refinanciamento dessas dívidas. Então é uma grande preocupação que nós temos que ter o aluno. Eu acho que o Estado tem que ter políticas mais acessíveis, entendeu? Hoje, infelizmente, o FIES hoje, quem deixa de pagar acaba tendo uma dívida assim que se forma, logo depois que se forma 2 anos, já tem uma dívida enorme em seu nome. Então, é importante se ampliar isso, mas, repito, na nossa avaliação, a universidade ela tem que ser mais universalizada, tem que ser dado acesso a todos, mas nós não podemos abandonar o ensino técnico também. E escola é o espaço do aprender, do criar, do querer ir mais longe. E isso não depende apenas dos estudantes. Professores precisam ser capacitados. Garantir educação continuada para esses profissionais também é uma meta. Hoje, 20% dos professores de educação básica não têm ensino superior. Doutora Ângela, a senhora estava falando agora há pouco, o Brasil possui programas para promover a formação de professores? Olha, eu mesmo participei de um programa do MEC, que chamava Pró-Infância, Pró-Infantil, que a gente foi dar aula, a nossa universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi formar professores no Nordeste. Nós fizemos formação na Bahia, em Alagoas e em Aracaju, né? Em Maceió também. E nós fizemos, era um programa interessante, que pegava exatamente os professores que já atuavam em sala de aula para dar formação mínima do ensino, do magistério, do ensino normal. Hoje em dia, eles ainda não estão mais fazendo isso, parece que esse programa acabou.
Mas o problema é o seguinte, eu moro pelo menos aqui em Campo Grande, nós temos várias universidades formando professores em pedagogia, habilitados para dar aula de educação infantil até o ensino fundamental. Mas acontece que quando se vai abrir um concurso ou alguma vaga, eles oferecem para quem tem apenas o magistério. Por quê? Porque é a questão de salário. Então, a gente percebe isso. Os municípios, para pagar menos, eles exigem apenas o magistério, que seria o ensino médio. Mas, na verdade, nós já temos muitos professores já formados em nível superior. Eu quero muito agradecer a doutora Ângela, ao Alexandre pela participação na edição de hoje. E o Preservar Lei fica por aqui. Até mais.